aqui é Helena, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje vamos falar de O Mestre Contou, finalmente na data certa, né, gente? O conto da vez se chama Massa Cinzenta. Bom, como vocês já estão cansados de me ouvir falar, Massa Cinzenta também foi publicado na revista Cavalier em 1973. Essa história se passa em Bangor, que algumas outras histórias do King também se passam, como O Apanhador de Sonhos e It, a Coisa. A história é contada em primeira pessoa por um narrador. Ele tá num bar, o bar do Henry. E aí chega um garoto, o Timmy, e fala que ele tem que comprar cerveja pro pai deles, o Rich. Só que o menino tá muito perturbado. Aí pega o menino pra conversar e tal. E aí ele conta a história de como está o pai dele. Nesse ponto aí, todo mundo tá no bar, né? Aí o Henry, o narrador e mais outros caras que estavam no bar resolvem ir na casa do Rich, que é o pai do time, pra ver o que tá rolando, né? E ao longo do caminho, o Henry vai contando pros caras o que o time contou que estava acontecendo. Primeiro ele mostrou o dinheiro que o menino estava carregando. E já no dinheiro, já dava para perceber que alguma coisa estava muito errada. Porque, de acordo com a história, as notas, os dólares, estavam todas cobertas por uma substância cinzenta e viscosa que parecia essa espuma que se forma sobre o enlatado estragado. Já começa as descrições nojentas aí. E aí eles vão caminhando e o Henry contando o que aconteceu. Ele não sabe direito se ele acredita ou não, mas ele quer ver o cara, né? Quer ver o Rich. E chega um ponto que o King se referencia a uma coisa que até então, até a existência do conto, não existia a história. O conto, como eu já disse, foi publicado em 1973. O livro It foi publicado em 1986, então são 13 anos de diferença, mas o King já colocou uma referência de It quando o narrador conta a história de um amigo dele que saiu dos bueiros, dos esgotos da cidade, apavorado porque tinha visto uma aranha gigante dentro do bueiro. Para quem não sabe, a aranha é a real forma do Pennywise, do monstro de It, porque ele é uma entidade de outro mundo, ele é uma entidade cósmica. Ele cita isso sem ter antes escrito It. Ele conta essa parte assim, ó. Frank Heldeman, que o conhecia, disse que George desceu num cano de esgoto em Essex, rindo e contando piadas como sempre, e subiu 15 minutos mais tarde com os cabelos brancos, feito neve, e os olhos vidrados, como se acabasse de espiar por uma janela que dava para o inferno. Foi caminhando diretamente para a garagem do DOP. Bateu seu ponto, dali seguiu direto para o Wallace Spa e começou a beber. Foi o que o matou 2 anos mais tarde. Frank disse que tentou conversar com ele a respeito e George disse uma coisa certa vez. Isso quando estava completamente bêbado. Ele se virou no banco em que estava sentado e perguntou a Frank se ele alguma vez tinha visto uma aranha do tamanho de um cachorro bem grande tecendo uma teia cheia de gatinhos e outros bichos todos embrulhados em fios de seda. Ai, gente, isso. As minúcias que o King deixa nas histórias dele simplesmente ganham o meu coração. A Massa Cinzenta, esse conto aqui, ele também é baseado... Tem bastante coisa Lovecraftiana pela questão dos monstros e das criaturas, de uma coisa meio bizarra de outro mundo que vai surgindo e você não sabe porquê e você não tem um motivo. E o King vai bem nessa pegada nesse conto aqui. Continuando, eles caminhando pela estrada fora, não tão sozinhos. Então eles finalmente chegam no apartamento. Olhem só no que a gente está pisando. Baixei os olhos e vi toda aquela substância viscosa no chão do corredor em pequenas poças. Parecia ter havido antes um carpete ali,
mas a substância cinzenta o havia corroído por completo. Eles entram no apartamento, eles conversam com o Rich. O Rich pergunta onde tá o filho dele, né? Onde tá o time. Aí ele fala que tá lá na loja e tal, né? O Henry fala que tá lá no bar. O Rich pede as cervejas já abertas, porque ele não consegue abrir as latinhas sozinho. E aí eles vão meio que se afastando com medo, assim, e indo embora. Resolveram ir embora. Só que não foi tão fácil assim. Aí dá a entender que o Henry vai tentar atirar no Rich. Ele manda os caras irem na frente. Eles obedecem e ele fala: acho que é melhor assim. E ele brande a arma. E aí o narrador fala que não se ouve mais nada por um tempo, até que, por uns segundos, o que vimos naquele instante de 1 ou 2 segundos vai me acompanhar pela vida inteira, ou pelo que quer que reste dela. Foi como uma imensa onda cinzenta e de geleia. Geleia que se parecia com um homem e deixava um rastro de lima atrás de si. Mas isso não foi o pior. Seus olhos eram achatados e amarelos e selvagens, sem uma alma humana por trás. Só que não eram 2, eram 4, bem no meio do corpo da criatura. Entre 2 pares de olhos havia uma linha esbranquiçada e fibrosa, com uma espécie de pele róssea e pulsante aparecendo, feito um talho na barriga de um porco de abate. Estava se dividindo, entende? Dividindo-se em 2. Eu simplesmente adorei essa história. Eu achei essa história incrível, porque é o tipo de terror que eu gosto, que algumas coisas bizarras vão acontecendo, que você não tem explicação, e o autor não te dá explicação, porque eu tenho uma opinião de que você não precisa saber o porquê de tudo. Você não precisa saber por que está acontecendo tudo. E eu curti muito, 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 sério. Ai, foi incrível. Tem uma adaptação que é um episódio, o primeiro episódio da primeira temporada de Creepshow, que é uma série que começou a ser gravada em 2019, que conta diversas histórias de terror, né? E eu assisti esse episódio e esse episódio é incrível. Tem algumas mudanças ali, o episódio também não é todo focado nesse conto. Ele é metade uma história dessa massa cinzenta e a outra metade é outra coisa. Mas a parte da massa cinzenta, que é o que eu vou falar aqui, é sensacional. Tem algumas mudanças sutis no que eles fizeram na adaptação. Por exemplo, tem uma mulher no bar também que fica lá conversando com o menino, enquanto a gente vê o xerife, que não é o caso aqui, indo lá pra ver o que aconteceu com o Rich e tal. Mas o que eu mais gostei mesmo foi a parte do monstrengo, que foi incrível, assim. Eles mostraram mesmo, mostrou se dividindo, aparece uma coisa gosmenta, como se fosse uma geleia cinza. É bizarro, é aterrorizante, tem bastante body horror, como foi descrito aqui no conto, a gente consegue enxergar nesse episódio. Eu adorei. Eu achei uma adaptação incrível, porque assim, como é um conto curto, como é uma história curta, também o episódio foi curto, eles também não ficaram enrolando muito, sabe? E curti mesmo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Mestre Contou. Eu simplesmente amo esse quadro aqui no canal. Não se esquece de curtir o vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da história, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Não esquece também de se inscrever nas minhas outras redes sociais. Eu agora estou na roxinha, como vocês já sabem, fazendo live, conversando com vocês, lendo livros, jogando, fofocando, fazendo reacts, fazendo tudo que vocês gostam de assistir. Então também me segue lá. No próximo mês, no mês de agosto, que é meu aniversário, o conto se chama Campo de Batalha. E logo estaremos lendo Caminhões também, que eu estou muito ansiosa. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!